Continuação do capítulo 8. Cedendo o controle. Você já se pegou agarrada à caneta, não permitindo que Deus escrevesse nas páginas de sua vida? Descobri que o Senhor é infinitamente gentil e paciente ao lidar conosco. Deus vai nos mostrar como ceder nossos direitos pelo melhor que Ele quer nos dar. Se você está em conflito nessa área, talvez esses passos a ajudarão. 1. Peça disposição a Deus. Às vezes, esse é o primeiro passo necessário. Se você não consegue dispor de boa vontade para entregar o controle a Deus, ore antes por uma mudança de postura. 2. Reconheça que você tem um adversário. A última coisa que Satanás deseja é que você entregue totalmente a sua vida a Deus. Ore pedindo forças e sabedoria para não ouvir as mentiras dele. 3. Ceda uma parte de cada vez. Muitas vezes não abrimos mão do controle, pois ficamos receosas quanto a possíveis mudanças drásticas para as quais não estamos preparadas. Mas Deus, em sua bondade, nos conduz em um passo que conseguimos acompanhar. Se simplesmente obedecermos ao que Deus nos pede em determinado momento, Ele nos guiará ao próximo passo quando estivermos prontas. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele. Filipenses 3, 8 e 9. Desenvolvendo a fé. É possível que a casa em Betânia estivesse cheia de pessoas ao redor do corpo de Lázaro. A fé judaica considerava que expressar compaixão era uma obrigação sagrada. O pranto era tão importante para os judeus que se desenvolveu uma verdadeira indústria a esse respeito. Se o falecido não tivesse amigos suficientes para o pranto, a família contratava lamentadores para assegurar que o morto tivesse um enterro adequado. Quanto mais barulhentos, melhor. Mas Maria e Marta não tiveram que contratar ninguém quando Lázaro morreu. Elas tinham pranteadores em abundância, de acordo com João 11. Amigos e familiares se congregaram para dar apoio às irmãs em sua dor, mesmo os residentes fora da cidade. Versículo 9. Versículo 19. Isso significa que Marta, mais uma vez, estava em companhia de várias pessoas quando Jesus chegou a Betânia. No entanto, quando alguém trouxe a notícia de que Jesus estava a caminho, foi Marta e não Maria quem correu para encontrar o Mestre. Os convidados, os deveres, todas as distrações, nada importava mais do que ver a Jesus. Ela o encontrou em algum lugar no caminho para Betânia e, com toda a sinceridade de uma tristeza profunda, Marta extravasou sua dor. Ela clamou: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Sua reação foi natural e sincera. No entanto, depois, Marta acrescentou algo que deve ser notado, algo que revelava o quanto ela havia mudado desde o último encontro. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá, continuou ela. Versículo 22. Não vemos mais uma mulher tentando manipular a Deus. Em vez de tentar reescrever a história da morte de seu irmão, em vez de colocar uma vírgula onde havia um ponto final ou vice-versa, Marta colocou a pena de escrever nas mãos de Jesus. Faze o que quiseres, disse ela. Coloca a pontuação conforme o teu agrado. Faça-se a sua vontade. É esse tipo de entrega e de determinação que põe o milagre em movimento. Quase posso ver a glória no rosto de Jesus ao declarar o seu propósito. A Marta, naquele dia na estrada. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? João 11, 25 e 26. Quão preciosa deve ter soado a resposta de Marta aos ouvidos de Jesus. Ela lhe disse: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Eu creio. Poderia haver duas palavras mais doces? Na grande declaração de fé proferida por Marta e nos acontecimentos miraculosos que se seguiram, encontramos a quarta lição da história de Lázaro. O plano de Deus é liberado quando cremos e obedecemos.
Essa é uma das lições mais empolgantes, pois significa que a história de Deus, de certo modo, é interativa. Somos parte integral do processo de elaboração. Nossas escolhas fazem parte do desenvolvimento do enredo. Assim como a desobediência de Adão e Eva obstruiu o propósito divino, nossa obediência libera o plano de Deus. Fé e obediência andam de mãos dadas. É preciso ter fé para escolher a obediência e, se você for como eu, precisa de obediência para escolher a fé quando você está tremendo de medo. Mas, quando Deus faz uma promessa ao nosso coração, podemos crer em sua palavra. Foi o que Marta fez. E quando ela creu, sua fé foi restaurada, o que a ajudou a tomar o passo seguinte: obedecer às palavras de Jesus, mesmo que pareçam completamente impraticáveis. O poder da ressurreição. Quando Jesus chegou a Betânia, Lázaro estava morto e sepultado havia 4 dias. O tempo transcorrido era significativo para os judeus. Muitos judeus acreditavam que a alma fica perto do corpo por 3 dias após a morte, na esperança de retornar a ele. Se aquelas pessoas acreditavam nisso, obviamente pensaram que já não havia esperanças. Lázaro estava irrevogavelmente morto. Durante séculos, os 2 grupos principais de líderes religiosos judeus, os saduceus e os fariseus, discutiram sobre a vida após a morte. Os saduceus diziam que não havia ressurreição, vida futura, céu ou inferno. A vida na terra era tudo o que existia. Por outro lado, os fariseus acreditavam em um futuro para os mortos, criam na imortalidade da alma e na recompensa ou castigo após a morte. Mas nenhuma seita entendia o conceito de ressurreição, não o tipo de ressurreição que estavam prestes a testemunhar. Posso imaginar o que passou pela cabeça de todos quando Jesus pediu para que retirassem a pedra. Nos sensibilizamos quando lemos a resposta de Marta: Senhor, já cheira mal. Ela ousou dizer o que todos estavam pensando. Havia um cadáver atrás da pedra. Um corpo putrefato lá dentro. Ah! Marta não estava entendendo. Ninguém estava. Mas por que Jesus quis abrir o sepulcro de um homem morto há 4 dias? Para prestar as últimas homenagens? Observe, Marta tinha fé no que poderia ter acontecido. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. João 11, 21. Marta tinha fé no que iria acontecer no futuro. Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Versículo 24. Entretanto, Marta precisava ter fé no que estava acontecendo naquele momento. Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Perguntou-lhe Jesus no versículo 40. É a mesma pergunta que Jesus nos faz hoje. Você vai crer? A resposta de fé proferida por Marta foi rápida e sua obediência evidente. Tiraram, pois, a pedra, nos diz o versículo 41. E o resto é história. O tipo de história incrível, transformadora de vidas, nunca vista antes. Quando Jesus ficou em pé do lado de fora da sepultura e disse: Lázaro, vem para fora, o inferno tremeu. Em questões de semanas, o domínio da morte sobre a humanidade, no passado, no presente e no futuro, seria completamente destruído. A região sombria e escura da morte seria cheia de uma luz gloriosa, e nunca mais leríamos novamente a história da vida eterna do mesmo jeito. A última lição da história de Lázaro ainda ecoa hoje. O fim nunca é o fim, é apenas o começo. Quando Jesus chegou atrasado em Betânia, seu atraso foi um ato de amor, um presente de perspectiva, um prenúncio de misericórdia, não apenas para Marta, Maria e Lázaro, mas para os discípulos, para mim e para você. Jesus sabia que teríamos conflito com o conceito de ressurreição. Sabia que teríamos dúvidas quando seu túmulo ficou vazio. Sabia que haveria teorias conspiradoras e salas de bate-papo entupidas de pessoas querendo debater a possibilidade do morto voltar à vida. Então, o autor da nossa fé, nosso grande Deus, contador de histórias, prefaciou a morte de seu filho através de um ato que foi o prenúncio da ressurreição.
Quando Jesus trouxe Lázaro da morte, ele pôs por terra a mentira de Satanás de que o fim é peremptório. A verdade de Lázaro e o segredo da ressurreição é: se Jesus Cristo pôde transformar morte em vida, tristeza em alegria, sofrimento em triunfo, então nada realmente ruim pode tocar nossas vidas de novo. Nossas coisas ruins de verdade. Fatos infelizes podem acontecer, dificuldades podem surgir, mas tudo isso se torna um pano de fundo para um acontecimento maior e mais glorioso. Philip Yancey aponta para a cruz e o túmulo vazio como pontos decisivos na visão de sofrimento das Escrituras. Quando os escritores do Novo Testamento falam de tempos difíceis, não expressam nenhum ponto da indignação que caracterizou Jó, os profetas e muitos dos salmistas. Eles não fornecem explicações reais para o sofrimento, mas sempre apontam para dois eventos, a morte e a ressurreição de Jesus. Como resultado da obra de Cristo na cruz, Yancey diz: os eventos ocorridos naqueles 3 dias, tragédia, escuridão, triunfo, tornaram-se para os escritores do Novo Testamento um padrão que deve ser aplicado a todos os momentos de prova. De fato, olhando para trás, podemos ver este modelo na história inteira de Deus. José o experimentou, Jó também, embora não compreendesse. Os discípulos o reconheceram, e o nosso Senhor também. A tragédia pode vir e também a escuridão, mas o triunfo está bem próximo. Essa é a lição que a ressurreição de Lázaro nos provê. A verdade provada triunfantemente pela ressurreição de Jesus.